Oi, turma. Nós vamos para mais uma aula de geografia, certo? A nossa última aula desse mês. E no final a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? Então nós vamos iniciar hoje. Na verdade, nós vamos continuar o estudo da nossa unidade 4. E o nosso tema, o nosso assunto específico de hoje são as migrações no passado e no presente. Então nós vamos estudar a relação do Brasil com os imigrantes, certo? Vamos lá ao nosso conteúdo. Como eu falei, nós vamos estudar hoje o Brasil nesse processo de imigração, ou seja, a entrada de pessoas de outras nacionalidades em nosso território. É necessário falar aqui que o Brasil ele é um país formado basicamente por migrantes, certo? Vocês podem conhecer, vocês podem ter origens de imigrantes, os avós, os bisavós, podem ter vindo de outros países, e nós somos um país de essência imigrante. E essa essência ela se miscigenou para formar o que nós conhecemos como Brasil. Nós temos os povos nativos, que são os grupos indígenas, eles representam a menor parte da nossa população, eles foram exterminados ao longo de todo esse processo de colonização. Então, falar de migração é falar sobre a história do nosso território. E além desse processo de território, do território esse processo mais básico, então, nós temos aí que nós somos colonizados por portugueses, então a maior parte do nosso grupo migratório são os portugueses. Nós também tivemos uma longa história de escravismo no nosso território, então nós temos também uma grande contribuição, uma grande presença de povos desses territórios. Mas as histórias da migração, tirando os grupos de africanos e os grupos portugueses, nós temos aí o início em 1808, certo? Onde nós temos os primeiros programas, os primeiros estímulos para a imigração no nosso território, certo? E é bem interessante dividir a entrada de migrantes no nosso país em três grupos, certo? Só para ficar fácil de entender isso. O primeiro momento é o início desse processo de 1808 a 1850, onde nós temos um estímulo ao processo de povoamento do sul do território. A entrada de imigrantes para o povoamento, para provar e proteger as fronteiras sul do nosso país. Por isso, a região sul ela tem a maior quantidade de imigrantes um percentual bem grande no nosso país. E tudo isso é resultado de projetos para defender a fronteira naquele espaço. E de 1850 a 1934, esse período ele é muito importante também, certo? Porque é onde nós temos o nosso principal fluxo migratório no Brasil. Além do Sul, outras regiões elas vão receber imigrantes. No Brasil, né, nesse momento está acontecendo duas coisas muito importantes. Em 1850 é a data da primeira lei do movimento abolicionista, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. E a partir disso, novas leis vão surgindo, culminando com a abolição, certo, total em 1888. E o abolicionismo, ele libera a mão de obra. E também o desenvolvimento ali da cafeicultura, a mão de obra que ela era escravo anteriormente, o movimento, a questão da cafeicultura, ela precisa de mão de obra, especificamente na região sudeste do nosso país, certo? Então, tem um processo que vai liberar a mão de obra e, do outro lado, tem um processo que precisa onde vai ser buscada, onde que vão caçar essa mão de obra. E o governo brasileiro ele vai começar a estimular a vinda de imigrantes da Europa, no primeiro momento, certo? E no segundo momento, do Japão. Lá no século XIX, da Europa, a partir do início do século XX, no Japão, certo? E junto com isso tem um processo que a história ela explica muito bem, certo? Que é a questão do processo de branqueamento, que é onde nós temos a população tem esse processo que é histórico, que explica muito bem que é o processo de branqueamento, a ideia da superioridade da superioridade europeia, trazendo essa superioridade para o Brasil. E é nesse processo que começa a entrar muitos imigrantes, é o grande período do fluxo migratório no Brasil, principalmente de italianos, e que depois os portugueses que nos colonizaram e dos grupos africanos, é o principal grupo migratório no Brasil.
Esse é o principal momento que o Brasil ele recebe imigrantes. É a partir de 1934 que vai ser institucionada a lei de cotas para a imigração, onde o governo ele Vargas ele vai limitar a entrada de estrangeiros no Brasil. Até os nossos últimos dias, nós temos uma queda no fluxo migratório. Então, atenção, esses três momentos são quando começa o auge e o declínio, certo? A queda desse fluxo migratório se deve a vários fatores. E eu falei aqui dois muito importantes: a recuperação europeia, certo? A história da Europa no século XX, principalmente no pós-guerra, que é a história da recuperação econômica, mas que não cabe a vocês aqui nesse momento, e também a recuperação japonesa, que o Japão ele começa a crescer, se desenvolver, as coisas começam a ficar bem por lá e o fluxo começa a diminuir de pessoas vindo de lá para o Brasil. Então, dentro do território brasileiro, nós temos também aí a questão das grandes crises internas dentro do território brasileiro, certo? Nós temos, algumas questões como o Estado Novo, certo? O golpe militar, e as crises econômicas na década de 80, e tudo isso diminui a entrada de imigrantes no nosso território, certo? Ao contrário, nesse momento nós vamos começar a mandar muita gente para fora, muita gente vai sair daqui do Brasil, né? Em 1986 é uma data muito importante sobre isso, que foi a primeira vez o Brasil ele tem um saldo migratório negativo, ou seja, mais gente sai do que entra. Certo? Então, para encerrar aqui o nosso tema, nós temos uma tendência muito importante nos últimos anos, talvez aqui na última década, o Brasil ele voltou a ser rota de imigrantes. Nós temos novos fluxos migratórios, muita gente entrando, principalmente de dois pontos importantes. Países africanos de língua portuguesa, certo? Por exemplo, a Angola, Moçambique, e países mais pobres da América Latina, que vê no Brasil uma possibilidade de conseguir um emprego, certo? Trabalho, renda, uma melhor condição de vida. Por exemplo, os haitianos, os bolivianos. E a crise em alguns países da Europa também está promovendo um forte fluxo de retorno, pessoas que de lá que vêm trabalhar aqui no Brasil. Um exemplo disso, as pessoas de Portugal, certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais sobre esses novos fluxos migratórios dentro do Brasil, os haitianos, os bolivianos, os venezuelanos, certo? Isso é um assunto para a próxima aula. Essa nossa próxima aula, ela vai acontecer no nosso retorno, certo? Lembrando que hoje nós estamos na nossa última aulinha do mês de junho. Depois disso, vocês terão férias, nós também teremos férias. E no retorno das nossas aulas, nós continuaremos com os novos fluxos migratórios dentro do território brasileiro, certo? Eu espero que todos se cuidem, que todos fiquem bem nas férias, certo? E bom descanso para vocês também, tá bom? Boas férias. Mas antes de encerrar tudo isso, nós temos a explicação da nossa atividade, certo? A nossa atividade, eu não coloquei aqui para vocês a atividade. Vamos aqui então. Mas para a gente entender a atividade, nós precisamos observar um gráfico como esse, certo? Que tem também no livro de vocês, mas ele está em uma cor diferente. No livro de vocês ele está na cor vermelha, certo? E a atividade que vocês vão fazer referente a esse gráfico, ele está na página 109 do livro didático de vocês, certo? Mais uma vez, só respostas, responder de caneta e enviar foto do caderno lá no Aluno Online para que eu possa corrigir a atividade de vocês, tá bom? Na nossa primeira questão, analisando essa tabela, nós temos a seguinte questão. Primeira, em que período houve maior entrada de imigrantes no Brasil? Vocês vão observar esse gráfico, certo? E vão informar isso. Quantos migrantes entraram? Aí lembrem-se, nós temos também a quantidade. Você vai olhar para a barra, embaixo da barra nós temos os anos e na horizontal nós temos a quantidade de imigrantes, certo? E vocês vão observar os dois fatores, horizontal e vertical, para responder essa questão, certo? Vamos lá entender a primeira. O ano de entrada de imigrantes, gente, o período foi de 1800
a 1899. E aí vocês vão verificar a quantidade de imigrantes que entraram, certo? Na segunda questão, observando as informações disponíveis, é possível saber as nacionalidades dos imigrantes? Gente, essa nossa tabela, ela oferece a origem dos imigrantes? Não, ela oferece dois fatores: o período, que são os anos, e a quantidade de imigrantes. Então, de acordo com esses dados fornecidos pela tabela, nós não temos a origem dos imigrantes, certo? Atenção para isso. E na nossa terceira questão, em seu caderno, elabore um gráfico de colunas com as informações disponíveis no quadro a seguir. Depois responda às questões. Vocês vão utilizar, certo, as informações do gráfico para fazer do quadro, aliás, para fazer um gráfico semelhante a esse que está aqui na tela de vocês, certo? Só que esse gráfico nós já temos as nacionalidades. Então, em um dos lados, ou na horizontal, ou melhor, na vertical, onde tem, por exemplo, vocês podem utilizar, onde tem os números, vocês vão colocar as nacionalidades, certo? E onde tem a quantidade de imigrantes, vai continuar a quantidade de imigrantes, mas vocês vão colocar de acordo com a tabela, certo? O item A, e depois vocês vão responder. O maior número de imigrantes no período representado era de qual país? Gente, nós temos aí Portugal, não é? Como o país que ele mais enviou imigrantes para o Brasil. E aí vocês analisam o item B e respondam. No item B ele quer saber: é correto afirmar que o número de imigrantes espanhóis e italianos supera a dos imigrantes portugueses? Lembrem do que eu falei no início dessa aula sobre a migração portuguesa no território do Brasil, tá bom? Qualquer coisa, voltem lá e observem esses dados, essas informações que eu falei. Então, a nossa aula de hoje é essa. Boas férias para vocês e fiquem todos bem, tá bom? Logo, logo a gente vai estar de volta. Tchau, tchau.